Você já ouviu a expressão nunca julgue um livro pela capa? No mundo do entretenimento, tudo o que importa é a aparência. Se tal coisa não é atrativa aos olhos, então ela vai acabar caindo no limbo do esquecimento. O mesmo acontece com produções visuais e audiovisuais o tempo todo. Falando nisso, de forma inconsciente, estamos sempre analisando o ambiente à nossa volta, e a depender do estímulo visual ou sensorial, nós tomamos uma decisão. Como você fez com o meu vídeo, por exemplo. Você provavelmente olhou a thumbnail e, em menos de milésimos de segundos, decidiu se valia a pena ou não gastar o seu tempo assistindo o meu vídeo. Usando isso de base, bora bater um papo legal sobre o que é Character Design e o que esse termo significa, para que ele serve dentro de uma história e, principalmente, como ter um bom Character Design. De forma resumida, esse termo Character Design, que vem do inglês, que se refere à aparência e às formas de um personagem, bem como sua silhueta e seus elementos que compõem ele visualmente, ou seja, o Character Design ele vai acabar se preocupando em responder algumas questões sobre determinado personagem apenas só de você olhar para ele. É por isso que quando você assiste Avatar, a Lenda de Aang, consegue distinguir facilmente a etnia dos personagens, dentro e fora da ficção, que nesse caso bebe muito da cultura chinesa, nas roupas, nos penteados e até nas músicas de fundo que usam muitos instrumentos de sopro e de corda, característicos da China. Dentro do universo de Avatar também, a gente consegue distinguir todas as nações através das cores: azul para a tribo da água, laranja para os nômades do ar, verde para a nação da terra e vermelho para a nação do fogo. É mais interessante ainda quando você busca pelo significado dessas cores e vê que elas casam perfeitamente com os princípios de cada uma das nações e dos personagens que as representam. Por exemplo, o vermelho, sempre associado ao poder, à paixão e o perigo, são valores e temas que são abordados e trabalhados ao longo da série por personagens diversos que representam essa região, como a Azula, o Iroh, o Zuko, o Lord Ozai e etc. É claro que Character Design não precisa ser extremamente fora da curva e sempre excepcional. Designs simples também têm o seu valor e podem contar muito mais com tão pouco. É o exemplo da Viúva Negra, dos filmes da Marvel. Seu grande diferencial é a sua beleza, aliado ao tropo narrativo conhecido como femme fatale. Basicamente, são gostosas que são muito picas no que fazem e geralmente é em bater em bandido. E tudo isso é entregue na nossa cara com os trajes da personagem e as expressões que ela faz. Beleza, mas como nós, meros mortais, que queremos fazer uma história, que queremos, encorpar mais as nossas histórias, como que a gente pode utilizar desses conceitos para criar narrativas ainda mais atrativas? E a pergunta é excelente, isso porque basicamente Character Design é um assunto muito extenso e é claro, eu vou fazer o meu melhor aqui para tentar resumir um pouquinho do que eu sei sobre Character Design. E claro, se a gente vai falar sobre Character Design, a gente tem que praticar Character Design. Então, pega o seu sketchbook e vem comigo. Eu vou passar agora um speed drawing meu, basicamente eu desenhando aí, só que numa velocidade mais rápida para que não fique muito longo o vídeo, onde eu utilizo muito desses conceitos que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Que eu ainda vou falar um pouquinho mais de forma aprofundada. E são conceitos que eu geralmente utilizo também na criação dos meus personagens, né? De um tempo pra cá, depois que eu comecei a utilizar de fato e a aprender sobre Character Design. Já que fazia muita falta dos meus personagens antigos. Olha, complicado, mas vivendo e aprendendo. Eu vou estar usando também uma forma de Character Design que eu vi que a empresa Riot Games ela faz com os artistas dela, chamado de DNA. O DNA nada mais é do que design, narrativa e arte. É uma abreviação para esse termo. Que, pelo nome, ele é meio autoexplicativo, né? Então, a gente vai trabalhar junto na criação desse personagem a aparência dele, o que ele representa na história e como é que vai ser a arte, né? Tipo, a arte precisa ser bonita também. E a gente precisa responder esses conceitos básicos do DNA pra gente criar um bom personagem. Aplicando para as nossas histórias, é hora de responder quem, quando, onde, por que o seu personagem ele é do jeito que é. Como que ele se encaixa na narrativa, qual é a finalidade desse personagem na trama. Ele é um coadjuvante, ele é um vilão, ele é um protagonista, esse tipo de coisa, sabe? Esse personagem que eu tô desenhando, ele faz parte de uma história autoral que eu tô desenvolvendo, chamado Mahou Mandrake. E em breve vou soltar mais informações aí nas redes sociais. Por isso, me sigam nas redes sociais para vocês saberem mais sobre Mahou Mandrake e sobre esse projeto, tá? Tá bem legal, inclusive.
A história de Mahou Mandrake, ela vai contar a história de um grupo de garotas mágicas, de amigas e garotas mágicas, que elas utilizam o poder dos estilos musicais do Brasil para proteger tanto a Terra quanto o Museu, a Terra Mágica. A principal ideia desse personagem vilão aqui é que ele seja o antagonista dessa one shot que eu tô produzindo. Como eu já tenho um roteiro pronto sobre ele, vamos a algumas informações necessárias para o seu design que precisam ser expostas para os leitores só de vocês olharem para ele. 1. Ele é o antagonista da história e isso precisa ser transmitido de alguma forma no seu visual. 2. Ele vem de um passado distante, onde a Terra ela possuía magia e isso tem que se refletir não só no seu modo de falar, mas também nas suas roupas. 3. Ele precisa de uma característica marcante, que também seja o seu grande diferencial. Seja um corte de cabelo, uma tatuagem, linguagem corporal, alguma coisa física, algum instrumento, qualquer coisa. Com esses 3 pontos, a gente consegue responder o DNA do personagem, que pra mim foi muito fácil, já que eu já tenho um roteiro escrito, né? O próximo passo é a gente criar opções diferentes de designs que utilizam as respostas do DNA como base para a aparência desse personagem. Não muitas opções para que a gente não fique se enrolando em escolher qual a gente vai querer seguir. Que nesse caso eu acabei fazendo 3 opções, tá? Mas o ideal seria você fazer entre 3, 4, às vezes no máximo 6 opções, caso você queira muito trabalhar esse personagem. Lembrando que primeiro eu esbocei as minhas ideias no papel, né? E depois eu passei pro digital. Porque eu julguei que assim seria muito mais rápido o processo de criação do personagem. Porque geralmente quando eu faço o personagem eu crio, aí eu apago e faço um monte de coisa, sabe? Então no papel eu tive a liberdade de testar mais do que no digital. Tá? Então, esses conceitos que vocês estão assistindo aqui são meio que os conceitos finais do personagem, tá? Mas no papel eu tomei toda a liberdade do mundo pra esboçar o máximo possível. É só porque eu queria fazer um vídeo bonitinho mesmo. Mas enfim, não precisam fazer isso, tá? Se vocês forem usar esse tipo de coisa, façam de qualquer jeito mesmo que, dá bom. Ei, você já assistiu tudo isso do vídeo e ainda não deixou o seu like? Se estiver curtindo o vídeo e o canal, não esquece de se inscrever e ativar o sino de notificações. Desculpa atrapalhar seu vídeo, pode continuar aí assistindo. A primeira opção, assim como todas as outras, leva em consideração a cultura grega. Isso porque a história bebe muito dessa fonte. Com a história das 9 musas, por exemplo, que me serviram de base na criação das meninas e protagonistas da história. No caso dele, eu não vou usar uma das 9 musas, e sim a criadora das musas, a mãe delas, Mnemosine, eu acho que é assim que se fala. A deusa do conhecimento. Por que eu botei memória aqui? Enfim, nesse primeiro design eu acabei fazendo uma espécie de guerreiro, mas no meio do processo eu acabei esquecendo disso e mesclei com a primeira ideia que eu tive assim que eu tava escrevendo o personagem, que era a ideia dele ser um mago e também ser um maestro de música, que utiliza essa varinha aí, que se chama batuta, para poder lançar os feitiços dele. Eu também tentei trabalhar muito a linguagem corporal do personagem, que é muito mais arqueada quando ele lança uma magia, e as expressões de raiva, como se ele estivesse com raiva das próprias protagonistas, como se ele estivesse com muita raiva mesmo, pra lançar as magias. Para as roupas, eu optei por roupas características da Grécia Antiga, porém sem muitos detalhes, apenas com esse cinturão, essa espécie de saia de couro bem espaçada e esse broche em formato de harpa para segurar as vestes dele. Na cabeça eu coloquei aquele característico ramo de folhas que eu acabei colocando de última hora junto com essa joia que eu botei aí no braço dele. E quanto ao cabelo, eu fiz uma coisa bem simples também, que é uma coisa bem comum da gente ver em vilões, principalmente da Disney, esse formato de M na cabeça dele, que traz esse aspecto de calvície pra ele, né? Mas que acentua muito essa questão do perigo, traz uma sensação de perigo no personagem por conta da forma triangular que o M tem, né? Então, né? O triângulo tá associado muito a... O triângulo, como ele é pontudo, ele traz essa sensação de algo perigoso, de algo que espeta, sabe? Então, é nesse sentido, assim, que a gente utiliza esse formato. Ainda no rosto, eu acabei optando pelos olhos bem retos e um queixo bem protuberante, quadrado. E no final, acabou ficando assim. Essa primeira ideia eu não curti muito. Das outras que estão aqui, eu acho que essa foi a que eu vou usar menos coisas no design final. Até porque, enfim, não curti muito. Eu acho que as coisas ficaram muito perdidas aí no personagem. Mas já serve aí de começo. A gente nem sempre vai acertar logo de cara, né?
Partindo para minha segunda opção, ela caminha pelas mesmas referências, né? Mnemosyne, os deuses gregos, as musas, música, maestro, esse tipo de coisa, essas minhas inspirações base para o personagem, que eu tentei trazer mais esse aspecto de um deus grego, né? De ser um cara bonito, forte, um guerreiro, mesmo ele não sendo um guerreiro, sendo um mago, né? E dessa vez eu tentei mesclar tanto a Mnemosyne quanto o deus Apolo no design do personagem. As principais mudanças aqui são as roupas mais simples, que é sem aquela parte do cinturão, né? E também eu mudei a sandália que ele usa, essa sandália gladiadora, de uma forma diferente que eu queria testar. Já que, né, pra não ficar a mesma coisa. Eu também coloquei um pouquinho mais de joia, esses braceletes nele também. Um em cada braço, e também coloquei esse sol tatuado nele, mas que ele é feito de símbolos que a gente utiliza em partituras, né? Então eu fiz um sol e depois eu mudei algumas coisas ali. Então no papel eu fiz um sol e aqui no digital eu fiz a ideia principal que eu queria, né? Que eu queria que ele fosse relacionado à música. Ainda na roupa a gente vê um papiro, né, preso ali no manto dele, como dá pra perceber ali com uma corda, uma corda ali presa com um papiro, que era pra dar essa ideia de que ele pudesse a qualquer momento puxar aquele papiro ali de perto, abrir e lançar uma magia extremamente poderosa, sabe? E quanto ao rosto, ao invés de optar por um rosto mais fino, como eu fiz no primeiro, eu optei por um rosto mais quadrado, né? Seguindo essa silhueta super quadrada aí do personagem, uma silhueta reta. Que vai trazer essa alusão à força física, sabe? Aquela força física, aquele personagem que é bruto mesmo. Ainda mais acentuada pelas mãos prontas para dar um socão em qualquer desavisado que tiver pelo caminho. Quanto ao cabelo, eu acabei colocando mais volumetria nele, né? Botando mais fios soltos, etc. Mostrando que o cabelo ele não é aquela coisa chapada. E no geral, eu acabei sentindo que acabou distanciando muito do que eu buscava com o personagem. É meio que senso comum que magos eles não sejam musculosos ou associados à força bruta, mas eu acabei fazendo isso aqui com o personagem, que fugiu totalmente do que eu queria. Fora que a gente também não teve nada aqui que claramente é associado à música, a não ser pelo brochezinho ali, mas mesmo assim, né, eu acho que não casou muito com a proposta do personagem, principalmente que ele tá inserido em um quadrinho que se fala sobre música e isso não condiz nada ali com o personagem. A terceira opção eu acabei mesclando um pouco daquilo que me agradava nas outras duas opções anteriores e eu reforcei aspectos que eu gostaria que a silhueta do personagem tenha. Por exemplo, o seu corpo magro, esguio e o rosto fino também, com uma expressão bem exagerada, que eu tive essa ideia de colocar essa expressão bem exagerada por conta das máscaras dos teatros gregos. Eu também voltei para as poses mais dinâmicas, dessa vez ele em pleno ar, fazendo um pulo, trazendo a ideia de um personagem extremamente ágil. E também não coloquei sandálias nele, aquelas sandálias gladiadoras, porque eu queria também testar como ficaria o personagem sem essas sandálias. É uma opção, né? O que acabou mudando aqui mais é que agora a harpa, ao invés de ser um broche, tá presa ali no lado dele ali, né? Com uma corda. E o detalhe do bracelete mudou também, né? Que antes era uma harpa, agora é só um broche comum. Eu também optei por trazer algum tipo de diferencial físico no personagem, né? Então, já que ele é um personagem bem qualquer coisa, eu acabei colocando esses chifres no personagem, porque eu sentia que tava faltando algo que trouxesse algum tipo de diferencial no design, né? Que tava muito simples. E com base nessas três opções, é hora da gente decidir o design final do personagem. Por isso a importância de não fazer tantas versões, tá? Para a versão definitiva do personagem, eu listei aquilo que eu não queria que ele tivesse das versões anteriores e trabalhar em cima do que sobrasse. Como eu disse, eu não havia gostado muito da primeira versão e nem dessas outras versões aí, vamos ser sinceros, porque as ideias acabaram se perdendo no meio do processo de criação do personagem. Então, definitivamente, eu não queria que isso acontecesse novamente, já que eu estava trabalhando na versão final do personagem. Outra coisa que eu reparei é que o uso dos braceletes que ficaram meio jogados aí pelos designs do personagem, desses três designs, e eu decidi que ou eu usaria mais joias no processo de criação do personagem, ou eu não utilizaria nenhuma joia. As joias, elas estavam aí com essa ideia de trazer esse aspecto de que ele é alguém da nobreza, um deus, um ascendido, esse tipo de coisa, sabe? Mas eu senti que meio que se perdeu também no meio do personagem.
E por fim, das coisas que eu não quero é definitivamente o cabelo curto. Porque nos 3 designs eu acabei indo por essa vertente, mas eu senti que o design ficou tão genérico, mas tão genérico que, sabe, não casou com a ideia de ser uma história sobre garotas mágicas, que é, sabe, purpurina, brilho, explosões, sabe? Então eu acho que não casou com a ideia principal do mangá, né? E também tem o fato de que nas primeiras ideias que eu tive do personagem, eu imaginava ele de trança e eu acabei não testando aqui nas folhas por motivos de eu estar muito concentrado nas minhas referências. Então fica aí a dica pra vocês. Se vocês querem muito uma coisa no personagem de vocês, testa, sabe? Tipo, coloca lá, não fica preso só nas referências que vocês pegaram, tá? Utilizem muitas referências também. No final das contas, o meu personagem ficou assim. Eu utilizei as roupas do segundo design, porque eram as roupas que mais me agradavam. Eram simples e fáceis de desenhar, já que eu tenho que desenhar esse personagem várias vezes. Também tem que levar isso em consideração também, tá? E eu achei que ficou bem simples o design dele, mas ficou muito melhor. Dessa vez eu fiz ele com uma pose bem mais simples e serena, em contraste com a feição fechada e séria. A ideia aqui é que ele seja um músico tocando com muito afinco, sabe? E dessa vez eu trouxe a harpa pro primeiro plano e não pro segundo plano como estava antes. Algo que tinha me incomodado nas outras versões. Ela ter ficado ali de escanteio justo em um quadrinho sobre música, né? Então, tipo, não faz muito sentido. E pra ajudar ainda mais na silhueta do personagem, pra quando ele estiver sem a harpa, pra quando ele não estiver tocando essa harpa, são os chifres, que dessa vez eu coloquei eles bem mais protuberantes, bem maiores, né? Então ele oficialmente é um personagem corno. Não, pera. Dessa vez eu coloquei em prática também a ideia da trança que eu tinha comentado, né? Então eu queria o personagem com trança, então eu fiz uma trança bem gigantesca lá, Rapunzel. Quanto à geometria do personagem, eu optei por um equilíbrio entre a solidez de uma silhueta quadrada ou retangular e o formato pontudo dos chifres, trazendo essa sensação de será que a gente pode confiar nesse cara? Que é exatamente o que eu buscava no personagem. Ainda tem muita coisa a se falar sobre design de personagem e que, se vocês quiserem, obviamente eu trago mais vídeos nessa pegada, ou até analisando profundamente bons e péssimos designs de personagens famosos de Hollywood afora, de quadrinhos e etc. Aliás, essa é uma ótima maneira de estudar esse assunto e pôr em prática aquilo que funciona pra você nas suas histórias, sabe? Entender esse tipo de coisa e utilizá-los conscientemente te protege de fazer designs preguiçosos. Como a maioria dos designs dos meus personagens no meu primeiro quadrinho que eu fiz na vida, né? Que foi Delta Paradise. Onde eu não fiz nenhum tipo de estudo sobre os personagens e eu fiz tudo tipo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então o meu personagem acabou se perdendo aí no design, mas tudo certo, né? Tipo, acontece, ninguém nasce sabendo de tudo logo de cara, né? No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei resumir o máximo possível de um assunto que é tão complexo e também mostrar na prática como criar alguns designs atraentes no ponto de vista comercial, mesmo para histórias independentes. Porque, sinceramente, ao longo do tempo eu aprendi que mesmo que você tenha uma história muito interessante, as pessoas primeiro vão julgar aquilo que elas veem. E se o visual não agrada, elas vão passar direto sem nem mesmo dar uma mínima chance pra você. Julgar um livro pela capa é muito mais comum do que a gente imagina que aconteça. Quantos potenciais leitores a gente já não perdeu por não se preocupar minimamente com esse aspecto visual? E se você quer melhorar seu character design, só tem uma forma de fazer isso, que é pondo em prática tudo que eu falei nesse vídeo. Por isso, você já ouviu falar na expressão "nunca julgue um livro pela capa"?